Amém. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 5, dos versículos 13 até o 20. Tiago, quem está com a Bíblia em inglês é James. James, viu? Tiago é James em inglês. Tiago, capítulo 5, versículos 13 ao 20. É um texto bem conhecido. A palavra de Deus diz assim: está alguém entre vós aflito? Ora. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? E vamos abrir, agora lá no começo da Bíblia, em Gênesis, capítulo 37. Teens, sem spoiler, hein? Gênesis, capítulo 37. Ontem nós nos Teens comentamos um pouco sobre esse texto. 37, versículo 2. Estas são as gerações de Jacó, ou em outras traduções, esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Silpa, mulheres de seu pai. Porém José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Irmãos, você deve estar se perguntando o que tem a ver o texto 1 com o texto 2. Então, no acampamento, vocês lembram que uma das pessoas que nós falamos sobre maturidade foi a vida de José. Lembra disso? Eu queria falar ela, mas com outro enfoque. A gente vai, claro, falar algumas coisas que a gente vai repetir de lá, mas eu gostaria de dar um enfoque, uma coisa assim que eu não tinha me caído a minha ficha. Para quem é da minha época sabe o que quer dizer cair a ficha no telefone, né? A ligação só era feita se a ficha, aquela fichinha de ferro colocada lá no orelhão, né? Fizesse plim, aí você está autorizado a falar. Irmãos, eu gostaria de falar de José. Ele era um filho que era um filho que marcou tanto a vida de seu pai. Eu já falei isso diversas vezes. Marcou tanto a vida de seu pai, que o pai dele disse assim: a minha história é a história do meu filho, né? Jacó disse assim, essa é a história de Jacó. Tendo José, geralmente quando a gente conta a nossa história, a gente fala assim: eu nasci, né, lá em São Paulo. Então assim, Jacó, a vida dele era a vida do seu filho. Só um lembrete: a sua vida marca a vida da sua família
a tal ponto que a sua vida é a vida do seu pai, dos seus parentes, a história da sua família marcada por você, é uma coisa para se pensar. José, ele ganhou uma capa, ele era um filho escolhido, ele ganhou essa capa que ele teve, queridos, só pessoas da realeza tinham. E Jacó deu para ele. Imagine como deve ter ficado os outros irmãos dele. Mas por que Jacó amava mais a José? José tinha prazer. Todo mundo fala assim, simplesmente porque José era filho da esposa que Jacó mais amava. Não é só isso. José tinha prazer de estar perto do pai, escutando os ensinamentos do pai. Você vai ver que isso vai ser muito importante na vida de José. Ele estava escutando tudo aquilo que o pai falava. Ele temia a Deus, ele aprendeu a temer a Deus. E José, ele teve sonhos, aquele sonho dos feixes ali, que o feixe dele estava no meio e os 11 feixes de cada um dos seus irmãos se dobravam perante o feixe dele. E aí teve outro sonho que 11 estrelas, o sol e a lua, se dobraram diante dele. Imagine como deve ter ficado o coração dos irmãos de José. Você, seu tampinha, vai reinar sobre nós? Você acha que... Rapaz, se liga! Eu acho que o Jacó deve ter falado assim, você comeu muita salsicha, Tiago, por isso que você fez isso. Então, alguma coisa, mas Jacó guardou no seu coração. Meu irmão, José, ele foi escolhido, mas ele passou por provas. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Lembra de um tema do acampamento que foi esse aí? E, meu querido irmão, nós somos escolhidos por Deus. Mas, para nós chegarmos à maturidade e para aquilo que Deus quer para a nossa vida, nós passamos por provas aqui na terra, não é verdade? Nós passamos por provações, nós passamos por tentações, e não foi diferente na vida de José. O meu enfoque hoje na palavra de Deus, que Deus quer falar conosco, como que José conseguiu passar pelas provações? Como que José conseguiu passar pelas provações? A primeira prova foi ser vendido por seus irmãos. Imagine você ficar num poço escuro, devia ter lama lá dentro, clamando, ser jogado num poço pelos seus irmãos, depois você ser tirado e ser vendido pelos seus próprios irmãos. Você fala assim, mas Deus tinha um propósito. Tinha sim, mas na hora ali que estava acontecendo a situação, como estava o coração de José? Claro que tinha um propósito, mas como estava? E na casa de Potifar, ele podia ter falado, então, já que a vaca foi para o brejo, chega, eu não vou fazer mais nada, eu vou morrer aqui. Mas José, como que ele conseguiu? A palavra de Deus diz que Deus era com José, e na casa de Potifar, ele progrediu, ele teve sucesso na casa de Potifar, todo mundo olhava para José. Como que ele foi uma pessoa tão abençoada na casa de Potifar? O que José fez lá dentro? Como que José conseguiu manter-se firme nessa situação? A tal ponto que Potifar falou assim, te comprei como escravo, mas sinceramente, você é melhor do que eu para administrar a minha casa. Tudo está aí. José, está aí o meu cheque, meu cartão de crédito. Meu irmão, se fosse nos dias de hoje, era assim. Potifar falou assim, está aqui o meu cheque, meu cartão de crédito. José, minha conta é essa, administra tudo. Eu só quero saber o que eu vou comer hoje no almoço. Se é frango. Ele
A única preocupação, a Bíblia diz, eu estou falando, estou parafraseando, mas é isso mesmo. Potifar só se preocupava com o que ele ia comer. Porque o resto, ele estava super bem, porque a casa do Potifar era abençoada por causa da vida de José. Será que aonde Deus te colocou é abençoado também por tua causa, meu irmão? Esse é o propósito de Deus. A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, meu querido irmão, faz num vale de sequidão, um vale de Baca, faz dele um manancial. Meu irmão, pare de amaldiçoar o lugar onde você está e comece a abençoá-lo. Vê se não vai mudar a situação. Mesmo na situação difícil que você está passando, comece a abençoar o local. Comece a ser bênção. Lembre da história de José. José foi vendido como escravo. O escravo só tinha direito à vida, mais nada. O salário dele era viver. E José fez deste vale seco um manancial. Potifar falou, por favor, não, olha, time que está ganhando não se mexe, deixa o Zé. Mas estava lá a bênção, ele passou por essa prova, só que vem a patifona na história. Sabe por que ela era patifona? Você sabia que você pode ler na palavra de Deus que Potifar era eunuco. Sabe o que é o eunuco? É uma pessoa que era castrada para servir o rei. E ele tinha uma esposa. E era costume da época, as esposas desses eunucos, elas estavam ali por causa do status, né? A esposa desses eunucos terem relações com os empregados. Era costume da época. E a Bíblia diz que José era bonito, era formoso. E aí o que acontece? A patifona botou os olhos nele, como eu sempre digo, né? Foi lá, né? José, Zezinho, vem cá, né? Sempre chamando ele, sempre chamando. E José, ele falou para ela, olha, tudo nessa casa o seu marido me entregou, menos você, porque você é dele. Por que eu ia fazer um tamanho pecado contra Deus? Olha o temor de Deus na vida de José. Como que José conseguiu ficar firme nessa hora? Ele foi provado. E ele passou por essa prova. E aí o que acontece? A patifona com P maiúsculo, ao quadrado, bifatorial, ela ainda pega a roupa do José, pega a roupa do José e ainda fala que José foi atacar ela, grita, que chama lá os empregados, espera vir o marido, fala assim, ó, esse servo hebreu que o senhor trouxe aqui, ele veio me afrontar, eu gritei, ainda bem que eu gritei, e ele fugiu, e vê se não é a roupa dele, e ela agarrou a roupa do José, que ela foi e pegou José, catou, imagina o jeito que ela urçou o rapaz, para ele sair correndo e a roupa ficar nele, né? Então, queridos, aí o que acontece? José é colocado numa prisão, aí ele já não podia dizer, foi-se a paz, como diz o nosso amado irmão Marinho, foi-se a paz. E aí, José, no meio desse tumulto, fez de novo brilhar, fez de novo florescer uma prisão. Gente, você imagina num lugar tão hostil você ser uma pessoa que brilha dentro de uma prisão? Como é que José conseguiu ficar firme com Deus no meio da masmorra? Como é que ele conseguiu? O carcereiro falava assim, José, a chave de todos os presos, de todas as celas estão com você. Era isso que José tinha. Ó, José, aqui, ó, no meu bolso, meu querido,
Você sabe administrar melhor do que eu essa prisão. Não sei nem porque você está aqui, mas tá. Administra isso aí. Faz aí, você já sabe todos os gostos. Ele ia ajudar. Um desenho que eu... Agora falando, eu não sou marqueteiro de nada, mas tem um desenho sobre a vida de José. José do Egito, lá da Nest Entertainment. Nest quer dizer ninho. Entertainment. Assistam. É tão bonito, é tão lindo. É aqueles lá, meu, daquela coleção, Cris. É daquela coleção. É lindo, 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 meu irmão. Você entende de uma maneira tão simples a história de José. Biblicamente. E José, ele foi lá e interpreta, então, mais uma prova. Como é que José ficou firme nessa prisão? Aí depois disso, vem lá, ele interpreta o sonho lá do copeiro, do padeiro. E aí o sonho se cumpre e José fala assim para o copeiro: olha, quando você sair daqui, lembra-te de mim. E José falou isso antes do copeiro ser livre, logo depois da interpretação do sonho. Você vê a tamanha confiança que José tinha em Deus, que aquilo ia se cumprir. E José falou para ele: olha, lembra-te de mim lá para o faraó, para que eu não fique aqui, injustamente eu estou aqui. E o copeiro saiu e o padeiro morreu, foi enforcado. E aí? Quanto tempo, Manu, ele esqueceu? Você sabe? Peraí que eu sei uma pessoa que sabe. Eu sei. Josmar, quanto tempo, Luísa, não fica na cola não. Quanto tempo o copeiro esqueceu? 3 anos. Quase, Josmar. 2 anos. 2 anos ele esqueceu. José não podia ter falado: agora sim, Deus está longe de mim. Como é que José ficou firme esses 2 anos? Como? Meu irmão, olha, eu me admiro da fidelidade de José a Deus. Mas como ele conseguiu ficar firme diante dessas situações? A gente acha a história tão linda. E aí, depois de 2 anos, o faraó tem um sonho. Quando que José ia sonhar que o faraó ia ter um sonho? Não é mesmo? Um sonho lá das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, né? 7 vacas gordas eram de casto, né? Eu tive essa revelação quando cheguei aqui, né? Aí, as vacas ali, tudo, das espigas, né? Das espigas cheias e das espigas bem mirradinhas, as vacas magras comendo as vacas gordas e as espigas magras comendo as espigas que eram bem graúdas. O faraó chamou todo mundo na frente, ninguém interpretou, e José, aí o copeiro: eu me lembro de um rapaz na prisão, né? E nesse desenho é engraçado que colocam ainda um copeiro que era esquecido de tudo, né? Tem esse humor lá, mas assim, aí o copeiro: eu lembrei. Como você vai lembrar de alguma coisa, né? Mas eu lembrei, o rapaz interpretou o meu sonho, tudo, e se cumpriu. Aí José foi lá. José lá na frente interpretou o sonho de Faraó. O Faraó deve ter falado assim: 7 anos de abundância, 7 anos de fome, como é que nós vamos fazer? E José chega na frente. O Faraó deve ter acontecido alguma coisa assim. Faraó, fica frio. Faz assim, assado. Pega 1/5 da produção nesses anos de abundância, coloca em celeiros, passa por todo o seu reino e faz isso. Faz com que todo mundo faça isso, em todo o seu reino. Vai ter alimento para os anos de fome. E o faraó falava: quem aqui nesse reino pode ser tão sábio como você, um homem que tem o Espírito de Deus?
José foi exaltado, feito governador do Egito. Depois de feito governador, ainda tem toda aquela trama com os irmãos dele. E ele perdoar os irmãos dele. Como que José conseguiu fazer isso? Como? Meu querido, primeira coisa, José escolheu ser diferente. É uma escolha. José escolheu ser diferente. Não andar na maré que todo mundo anda. Não, eu quero ser diferente. Eu quero amar a Deus, não importa o que os outros falem. Eu sei do Deus do meu pai, eu conheço o Deus do meu avô e do meu bisavô, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu conheço, eu quero servir esse Deus, não importa o que todo mundo faça, o que todo mundo pensa. Eu vou ser diferente se for necessário. Eu quero ser diferente. Para de querer agradar o mundo. Para de querer fazer as coisas do mundo para não ficar chato com as outras pessoas. Para com isso, meu irmão. Seja um cristão autêntico. Você não precisa se mostrar santarrão, mas mostra a diferença nos seus atos, nas suas palavras, na sua confiança com Deus, no seu jeito de falar. Seja diferente. José, ele era diferente de todos os seus irmãos. Uma segunda coisa, algo da justiça de Deus estava colocado dentro do caráter de José. Veja bem, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, tem aí uma certa coisa de caráter. Não é o justo pelas nossas forças, é o justo por Jesus, amém? Mas quando nós somos justificados por Jesus, a nossa vida, ela tem que mudar, ela muda. Ela muda. Por isso a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. José tinha um caráter de homem justo. Depois de ter sido tão injustiçado por todos esses lugares que ele passou, não é? Ele foi injustiçado sendo justo. Então, meu irmão, quando você quer agradar ao Senhor, você tem um caráter que a sua vida mudou por causa de Jesus. Aí, ele tinha uma dependência, José tinha uma dependência tão grande de Deus, que tudo que ele fazia era para Deus, não era para homem. José era diferente. Ele tinha caráter, ele tinha dependência de Deus. Em ver José, ele estava numa situação difícil, por isso ele pegava aquela situação para depender mais de Deus ainda. Você está passando por essa situação difícil, meu irmão? Deus está querendo te ensinar a depender mais dele e menos de você, menos naquilo que você tem, menos naquilo que você acha que você é. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Meu irmão, isto tudo nos leva a uma justiça, um caráter desse, meu irmão. Nos leva, quando nós estamos com uma vida assim, querendo agradar ao Senhor, tendo um caráter justo diante de Deus, depender dele.
Deus vai começar a manifestar para você entendimentos de coisas sobre o mundo espiritual. Então eu vou começar a ver anjo, demônio. Não é nada disso, irmão. Não é isso. O principal do mundo espiritual é você sentir o que realmente está por trás daquela situação. É você perceber o que está cheirando essa situação. Não é você julgar, mas é você perceber, tem algo de Deus ou tem algo do maligno nisso? É esse discernimento. E Deus começou a dar isso a José, tanto que ele teve tanto discernimento, que só através disso é que José conseguiu enxergar o plano de Deus para a família dele, para o sustento da família dele, meu irmão. José conseguiu enxergar o plano de Deus e ainda perdoou os seus irmãos. Foi por causa disso que José conseguiu enxergar o plano de Deus. José tinha sensibilidade e entendimento, não só no mundo material, ele era super inteligente, porque Deus deu para ele inteligência, porque ele dependia de Deus. Está alguém dentre vós com falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Quer dizer, não joga na cara quando você faz um pedido desse, mas peça com fé, porque aquele que pede duvidando é como uma onda do mar, levada por todo o vento, não é firme em nada. Deus, e aí ele conseguiu enxergar tudo isso, meu irmão. E ele, José, sendo justo, meu irmão, ele amava o pecador. Ele não amou os irmãos dele que pecaram contra ele, mas ele abominava o pecado. Ele não abominou o que a patifona queria fazer com ele? Meu irmão, o propósito de Deus com muitas provas que nós passamos, meu querido, é para gerar em nós uma sede de justiça por Ele, meu irmão. José passou por tudo isso para gerar nele, apesar de todas as características, tudo isso que ele nem sabia que tinha, mas gerou nele uma sede de justiça, que ele dependeu totalmente de Deus, totalmente do Senhor. Muitas vezes nós estamos passando por provas, ou mesmo um juízo de Deus, mas isso é para que a gente seja restaurado. Você está tendo uma oportunidade para mudança. Meu irmão, e uma última coisa, lá não diz naquele verso que se orarmos a oração do justo, que pode muito ter seus efeitos, se nós orarmos por uma pessoa, ela vai ter até os pecados dela perdoados. Você viu isso? Olha lá no texto. Olha lá no texto. Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou colocando essa lei. Está lá no texto. Meu irmão, infelizmente, numa luta, muitos soldados dão baixa, não é verdade? Ou ficam para trás, né? Infelizmente, nós podemos ter vitória em nome de Jesus, mas infelizmente muitos ficam para trás. E qual deve ser a nossa posição? É orar por eles.
Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu sei que há pecados para a morte, mas tem pecados, muitos deles estão cansados, decepcionados, enganados pelo diabo. E nesses nós não podemos desistir. Continue orando. Sabe aquele teu tio que precisa se converter? Continue orando. Sabe o seu pai que precisa voltar aos caminhos do Senhor? Continue orando. Sua mãe que precisa voltar aos caminhos do Senhor? Continue orando. A pessoa pode ser uma pessoa dura, mas para Deus não há impossíveis. Continue orando, meu irmão. É através de oração que nós vamos evangelizar melhor. É através de oração que nós vamos ter as palavras certas. É através de oração que nós vamos saber como agir. É através de oração que os doentes são curados. É através de oração. A oração do justo e a oração da fé. Essas duas coisas juntas, meu irmão, faz toda a diferença na vida do Filho de Deus. José conseguiu suportar por causa dessa dependência de Deus, e eu creio que era um homem que orava. José passou por tudo isso, meu irmão. E lembra disso. A oração do justo restaura os desviados. Assim aconteceu com os irmãos de José. E eles voltaram. José perdoou. E eles voltaram. E reconheceram o erro deles. Os irmãos de José, imagine quanto tempo eles ficaram, de 17 anos até 30 anos. Quanto tempo é 17 a 30? Os matemáticos aí, 20, né? 23, não, 13, perdão. 13 anos moendo essa culpa de José. Você acha que quando eles iam deitar à noite, eles ficavam em paz? E Deus restaurou a vida desses homens. Porque eles eram nada mais e nada menos que os 12 patriarcas do povo de Deus. Deus quer usar você para a restauração de todos esses que estão ao seu redor, desses desviados. Deus quer. Eu não vou falar mais, mas todos esses exemplos, se você pegar direitinho tudo isso que nós só falamos aqui no final, pega o que aconteceu na vida de Elias, ali no texto que nós lemos, a fé, como Elias tinha, ele perseverou na oração, como ele sabia do pecado do povo. Elias também era um homem de oração. E ele tinha um discernimento espiritual que poucos homens na face da terra tinham. Poucos homens. Deus quer fazer isso com a gente. Deus quer que a gente seja um José, aonde Ele nos enviar. Mas dependa de Deus. Dependa de Deus. Amém, queridos? Glórias ao Senhor Jesus. Isaías, vem cá, meu irmão.